onde começa, passo a questão da chegada aqui dos portugueses ao Brasil, o processo de conquista do Brasil, da construção da economia colonial, dos dilemas dessa economia colonial, do processo independentista depois, como é que foi, sempre com sólida bibliografia, de uma forma clara, atenta, entendendo como é que o processo de independência do Brasil não é o mesmo da América Espanhola ou dos Estados Unidos. Não sei se você pode adiantar isso. Claro. Qual foi a diferença? Por exemplo, aqui a diferença chave é a transmigração da família real de Portugal em 1808 para o Brasil. Diferentemente dos outros países, a corte veio de Lisboa para o Rio de Janeiro. Então, criou-se... Comparando com os Estados Unidos, por exemplo. Não, nos Estados Unidos você tem uma ruptura com a Inglaterra, vamos chamar assim, com os Estados Unidos em 1776, o processo começa um pouquinho antes, mas aí é o 4 de julho de 1776, e aí você constrói uma república que é absolutamente distinta da forma de organização de uma monarquia constitucional, apesar que a Inglaterra não tem uma constituição, mas uma monarquia parlamentar e tal, e num processo de construção mais à frente que vai ter uma democracia plena na Inglaterra. Mas aqui tem uma república. No caso da América Espanhola, o rei foi obrigado a abdicar para o irmão do Napoleão Bonaparte. Aqui não. Portugal, o príncipe regente Dom João, ele vem para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Ou seja, a capital acaba sendo, e depois ele é coroado, Dom João VI aqui no Brasil, acaba sendo o Rio de Janeiro. De 1808 a 1821, portanto, um longo período, ele permanece no Rio. Então, você tem um processo de interiorização da metrópole aqui, que não tem na América Espanhola. Quando eu falo América Espanhola, eu estou pensando no México, estou pensando na Argentina, no Peru, na Bolívia, Colômbia, etc., tal, de todos os países da América Espanhola. Então, nós temos um processo totalmente diferente, porque a metrópole veio para a colônia. Nós éramos a colônia, né? E aí, você cria, portanto, um aparelho de Estado forte aqui, e isso explica, entre outras razões, a preservação da escravidão, a monarquia e não a república, né? A por aí gente vai, né? teve mais tempo escravos e por quê? Por causa disso? Por causa dessa expansão? Eu acho que a escravidão tem a ver com, claro, com o século... Vamos pegar o calado do século XIX, depois, com a expansão cafeeira, né? Porque a partir já dos anos 1820, mais ou menos, você tem o café em torno, primeiro, do Rio de Janeiro, tem umas gravuras do Debré que mostram isso. Depois você tem a expansão do café, uma parte de Minas, depois vem para o Vale do Paraíba Fluminense, depois o Vale do Paraíba Paulista vai adentrando, e aí chega, aí depois sobe, porque era chamado antigamente em relação ao Vale do Paraíba Oeste, que é a região de Campinas e tal, e vai subindo, né? E aí você tem a grande expansão cafeira, no momento que o Brasil vira o maior produtor de café, e aí você tem uma expansão econômica baseada na mão de obra escrava. Então há uma forte resistência dos fazendeiros cafeicultores em relação às medidas que, na verdade, eram paliativas em relação à escravidão, como, por exemplo, a abolição do tráfico de escravos em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Você cessa chegar mais. Aí você faz com que... E como você dependia desse fluxo constante, porque as condições de vida e de trabalho morriam, a média de vida era muito baixa. Mesmo aqui no Brasil. Ao interromper, ao fazer, você parte do pressuposto que a partir de então a tendência é a diminuição do número de escravos. Só que isso levaria muito tempo para acabar. Aí 21 anos depois, você vem a lei em 1871, a lei do ventre livre, a lei Rio Branco. Quem nasce a partir dali. Aí coloca uma série de obstáculos também para a liberdade imediata. Então, se você ficava na fazenda, isso depois eu toco isso, explico no livro, você pode ficar tanto tempo, tal, o chamado ingênuo, aí se cria um fundo de emancipação, mas aquilo também não resolvia a questão do final da escravidão. Aí empurra para os anos 80 a lei dos sexagenários, que era uma piada, porque poucos escravos chegavam a essa idade, né? Até finalmente chegar a abolição em 13 de maio de 1888. Só que nesse processo todo o livro apresenta o movimento abolicionista, que aí é o primeiro movimento de massas que você pode chamar da história do Brasil, participação das classes urbanas, né, com o surgimento das classes médias, estudantes, jornalistas, médicos, etc., advogados, que aí, tanto que antes da abolição ocorrer no Rio de Janeiro, abolição em todo o país, você tem a abolição no Amazonas, você tem a abolição no Ceará e no Rio Grande do Sul, 3 províncias, porque antigamente os estados eram chamados de províncias no Império, né? E então eu apresento esse processo até chegar à proclamação da República no ano seguinte, que nós temos particularidades, que enquanto a América Latina inteira era república, isso tanto o México teve um breve período de um ano e pouco de monarquia, nós éramos um império, quer dizer, totalmente diferente do resto. Totalmente atrasado. Era uma outra forma. Aí vem a república. Aí
se constrói uma república, aí se descentraliza o poder era muito centralizado no Rio, se descentraliza para as províncias que viram estados, tal, aí cria-se uma nova forma de sistema político. E ao mesmo tempo, você tem uma enorme expansão, porque o café se expande mais, e São Paulo se transforma na chamada locomotiva do Brasil, que é uma expressão criada depois naquele período. Do café. Aí a cidade de São Paulo também explode, começa a crescer muito rápido. E tem a imigração do final do século XIX, a imigração italiana, especialmente espanhola e portuguesa. Isso eu não entendo. Se você tinha esse monte de escravos que poderia se transformar nesses assalariados que estavam precisando, por que trazer o pessoal essa é uma boa questão. Essa não é claro. Porque aí vem a questão do branqueamento, a elite parte da ideia do branqueamento. O professor Paulo Cruz falou sobre isso. Essa questão do branqueamento está muito presente, né? A questão da necessidade, que é uma questão que marca depois o século XX brasileiro. Mas né? esse branqueamento, porque era medo de algumas pessoas. Porque o Brasil era um país negro, né? A maior parte eram negros e tal. Então você queria branquear a raça. Era uma coisa que se falava como se fosse... Eugenia. Aí é eugenia. Eugenia está presente nos anos 30 para o século XX, uma coisa toda hora. Se cria até sociedades eugênicas. Não era um negócio descarado. Hoje a gente acha... Não era tão secreto assim. Não. E aí depois tem essa questão de que tem a chegada do imigrante, o imigrante acaba... que a Itália também há um processo interno de unificação que acaba expulsando a mão de obra para os Estados Unidos, em escala muito maior do que o Brasil, para a Argentina e depois para o Brasil, em termos de escala, né? Sim. E aí chega e você tem um processo aqui de construção também de uma mão de obra livre. Aí eu mostro também esse processo, como é que se constrói a classe operária, que a classe operária aqui em São Paulo é imigrante, são italianos, espanhóis e portugueses. Eles vêm mais para o sudeste e para o sul, né? Para o sul vem para ser pequenos proprietários, no caso do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, por exemplo. Paraná também. Paraná. No caso de São Paulo, aí você tem aqueles que formam a classe operária, o movimento anarquista dos anos 1910, 1920, formado fundamentalmente por trabalhadores estrangeiros imigrantes, né? E que são fundamentais. Nós devemos muito a eles. Os direitos que nós temos hoje, que são considerados banais, foram conquistas da classe operária daquela época. E a repressão, porque não tinha sindicato, era sociedades e não tinha lei, não tinha Ministério do Trabalho, não tinha seguro. Não tinha greve. A greve era repressão, polícia. Fazia greve, tiro, greve, repressão. Não tinha sindicatos, não tinha aposentadoria, não tinha nada, cara. Não tinha aposentadoria? Não, as jornadas de trabalho extensas, menores trabalhando, mulheres, repressão, baixos salários. Então, eu tenho um livro que trabalha sobre a breve história do Estado de São Paulo, tem um material grande. E eu pego justamente o livro Um País Chamado Brasil, e vou apresentando as nossas contradições, quer dizer, a questão da escravidão, da classe operária, a repressão política. Porque isso reflete tudo até hoje, Até hoje, até chegar no momento contemporâneo que nós temos...